Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A paz seja contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos falando a respeito de costumes, por sinal bons costumes cristãos, dos quais nós não devemos nunca nos envergonhar. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito do costume de ser chamado de irmão. Esse costume é um costume adotado pelos cristãos logo no início da igreja. Nós vemos esse costume nas páginas das Sagradas Escrituras. Eu sei que tem cristãos que preferem, por exemplo, tem o João, ele é irmão em Cristo. Então, ao invés de dizer assim, irmão João, ou irmão José, ou irmã Maria, eles preferem dizer seu João, senhor João, dona Maria. Muitos, eles preferem não chamar de irmãos. Se envergonham. Eles querem ser diferentes, né? Existem muitos assim hoje em dia. Mas por que eu vou me envergonhar de chamar um irmão de irmão? Se você disser assim, irmão Eliezer, eu vou me envergonhar disso? Esse é um costume bonito, um costume lindo e que nós vemos no Novo Testamento, no meio dos irmãos, logo na igreja primitiva. Por exemplo, Timóteo. Timóteo foi chamado 4 vezes de irmão Timóteo. Vamos ver? Vamos ver. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo poderia ter dito ao bispo Timóteo, ao pastor Timóteo, mas ele usa irmão. Timóteo era um pastor e um dos principais, ele era companheiro do apóstolo Paulo. Era um bispo, era um pastor. Mas Paulo chama ele de irmão Timóteo, e não foi uma vez só. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Ou seja, o irmão Timóteo. É só aqui? Não. Nós podemos ver também em Filemon, na carta de Paulo a Filemon, ele vai dizer assim, logo no início: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. O irmão Timóteo. Tem outra referência, 2 Coríntios 1:1. Logo no início de 2 Coríntios, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O irmão Timóteo. 4 vezes ele é chamado de irmão Timóteo. Então dá para ver que não é uma vez só, não era coincidência não, ele era chamado de irmão Timóteo. Eu queria mostrar para você também, meu irmão, minha irmã, o apóstolo São Pedro, ele chamando Paulo de irmão Paulo. Olha só, 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha aí, o irmão Paulo. Lembrando também que no dia que Saulo ele foi batizado, que ele teve um encontro lá com Ananias,
3 dias depois que ele teve o encontro com o nosso Senhor, ele foi chamado de irmão Saulo. Olha só, Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Tem mais. Apolo, em 1 Coríntios 16:12, olha como ele é chamado. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe oferecer boa ocasião. Irmão Apolo. Existia um irmão também chamado Quarto, lá em Roma, e ele é chamado também de irmão Quarto, em Romanos 16:23. Romanos 16:23, vamos ler aqui, né? Diz assim: Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, também o irmão Quarto, olha aí. Pois bem, nós vemos os irmãos sendo chamados de irmão Quarto, irmão Apolo, irmão Timóteo, irmão Paulo. Agora, eu poderia citar vários versículos da Bíblia onde nós vemos os apóstolos se dirigindo a todos os irmãos chamando de irmãos, mas eu vou citar 4 aqui. Eu vou mostrar primeiro o apóstolo João. Primeira epístola de João, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 7. Ele diz assim: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ou seja, aí está João se dirigindo aos irmãos, chamando de irmãos. 1 Pedro 1:10. Vamos ler 1 Pedro 1:10. Nós vamos ver Pedro também da mesma forma, dizendo. 1 Pedro 1:10. Diz assim. Vamos lá, aliás, 2 Pedro 1:10, né? Isso, diz assim, a 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Pedro também se dirige, chamando de irmãos. Vamos ver Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Vamos voltar aqui na Bíblia aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba chuva temporã e serôdia. E a quarta referência, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3:13. Diz assim. 1 Tessalonicenses 3:13. Aliás, 2 Tessalonicenses, desculpa, tá? Perdão. 2 Tessalonicenses 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, nós vimos muitas passagens aqui que mostram que esse costume ele é totalmente um costume da parte de Deus. Ele é um bom costume, que não deve ser corrompido. Se você é meu irmão, Dona Maria, eu vou te chamar de Irmã Maria, tá? João, eu não vou lhe chamar de seu João, eu vou lhe chamar de Irmão João. Irmão João. E se quiser me chamar de Irmão Eliezer também, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque nós somos irmãos. Graças a Deus. Para terminar, eu não poderia deixar, de mostrar para o irmão, para a irmã, o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Olha só.
Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Por que nós vamos nos envergonhar de chamar os nossos irmãos de irmãos? Não é verdade? O apóstolo Paulo, que creio eu escreveu a carta aos Hebreus, ele está citando o Salmo 22. Eu vou até ler aqui para terminar. Salmo 22. Ele está citando esse versículo aqui. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Que maravilha, né? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E existem muitos irmãos que se envergonham, né? Tem pessoas que parecem que dizem assim: eu não vou ficar chamando de irmão, não. Eles vão pensar que eu sou crente, igual esses crentes aí, ó. Mas nós somos crentes mesmo e nós somos irmãos em Cristo. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarde isso no coração, meu irmão, minha irmã. Guarde isso, porque se muitos conhecessem as Escrituras, conhecessem a Bíblia, não cometessem o erro de não conhecer o que está escrito, eles não cairiam em heresias, no engano. Eu lembro do nosso Senhor Jesus dizendo: vede que ninguém vos engane. É nós que temos que tomar cuidado para não sermos enganados. Você já foi enganado alguma vez com alguma doutrina falsa? Eu já, e muitas vezes. Mas como? Eu sempre amei o Senhor Jesus. Ele sempre me tirou da doutrina falsa. Amém? E assim Jesus faz com aqueles que realmente são ovelhas dele mesmo. Deus abençoe, e na próxima terça-feira nós vamos voltar aqui nesse canal trazendo mais uma palavra sobre mais um bom costume que nós não devemos nos envergonhar dele. Tá bom? Deus abençoe, foi muito bom ter você aí na minha companhia, me assistindo. São poucas pessoas que nos assistem aqui, mas cada alma, cada pessoa, cada irmão vale mais que o mundo inteiro. Você que está me ouvindo é muito precioso aos nossos olhos e principalmente aos olhos de Deus. Muito preciosa, né? Também. Olha, terça-feira que vem a gente volta nesse canal, 10 horas da noite. Deus abençoe e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.